Meus amigos, que atuação monstruosa desse Bayern de Munique. Vocês já tinham dúvidas de alguém que, com certeza, é maluco que esse Bayern de Munique é o melhor time do mundo da atualidade, tá jogando um absurdo e tá jogando agora em novembro o nível de um time campeão de Champions, então um time qualquer campeão de Champions, né? Um dos melhores. O Bayern, se ganhar a Champions jogando nesse nível, é papo de ser talvez top 3 se não for o melhor time campeão da Champions da história. Em questão de performance. O que o Bayern tá jogando é loucura. Mais uma atuação monstruosa. Eu não acho que foi o melhor PSG, tá? Eu não acho que o Bayern também pegou a melhor versão do PSG. Eu até me surpreendi um pouco com como o Bayern dominou demais o PSG. O Bayern foi senhor do primeiro tempo. No segundo tempo, daí, por causa da expulsão, né? O jogo foi bem diferente, mas mesmo assim, uma partida defensiva impecável do Bayern. E não sei, cara, o que mais dizer. Assim, esse time tá jogando num nível extraordinário, assim. É absurdo. Absurdo. Que vitória do Bayern. Pra gente começar a analisar, vamos começar pelo primeiro tempo aqui, que eu tenho muita coisa pra falar nesse jogo. Muita coisa. Primeiro tempo foi bem parecido com o que eu falei no pré-jogo, porque teve um inscrito aqui do canal que pediu pra eu fazer um pré-jogo dessa partida, e eu fiz lá no meu TikTok e no meu Instagram, então quem não me segue, me siga lá. E o que eu falei da partida? Vai ser um jogo bem pegado, são duas equipes que são muito parecidas. São relativamente bem parecidas, né? E o Bayern, de verdade, tá cada vez ficando mais parecido com esse PSG em algumas questões. Por quê? São times que gostam muito de valorizar a posse de bola, mas, acima de tudo, são dois times que pressionam muito bem o adversário e de forma muito agressiva. E, além disso, são dois times que trocam muito os jogadores de posição, né? Então, é um ataque posicional, porque você vai ver, sempre tem um cara na ponta direita, sempre tem o meia esquerda tá ali, o centroavante sempre tá ali. Mas os jogadores têm a fluidez, a liberdade de trocar de posição, né? Então, é um ataque posicional, porque o jogador sempre tem que ter um jogador naquela posição, mas que pode trocar quem faz a posição. Então, nesse quesito, são times bem parecidos. E o que a gente viu logo no começo, acho que os primeiros 5 minutos, o Bayern faz o gol também muito rápido, né? Mas antes do gol do Bayern, o que a gente tava vendo? Ó, o Bayern fez o gol com 4 minutos, Mas, com 3 minutos de jogo, a gente tava vendo o quê? PSG pega a bola, Bayern pressiona e força um erro. Bayern pega a bola, o PSG pressiona muito forte, aí força um erro. Então tava esse jogo muito dividido, muita pressão. Até que uma bela pressão do Bayern. O que acontece, né? O Pacho forçou uma bola no Zaire Emery. Ele dominou a bola errado. O Pamecano faz uma pressão perfeita nele. Tira a bola, sobe no Kimmich. Toca pro Gnabry. Que dá um passe mais 18 pro Olise. Um passe sensacional do Gnabry. Eu vi algumas pessoas antes do jogo aqui, né? Em alguns mano a manos, não quero falar nada não. Falando que o Gnabry é um jogador mais ou menos. Temporada passada com certeza, mas nessa tá jogando muita bola. Belo passe pro Olise. O Olise que hoje não fez a melhor partida dele, né? Mas acabou se embaralhando com a bola ali, perdeu o gol. Rebote, Luiz Dias, 1-0. Bayern já começou fazendo gol cedo. Depois dali, continua o jogo. Até acho que depois do gol, o PSG até vai um pouco melhor. Nesse jogo de pressão, o PSG tendo mais a posse de bola, trabalhando, mas sem conseguir criar muita coisa. Mas o PSG conseguindo criar um pouco mais. E depois o Bayern, o que acontece? O Bayern começa a ter mais as rédeas do jogo, começa a ter um pouco mais a posse de bola, começa a conseguir trabalhar mais a bola, pressiona muito bem o PSG. O Bayern deixou o PSG extremamente desconfortável em campo. O Bayern tava jogando melhor. O PSG não tava conseguindo fazer muita coisa. O Bayern achando algumas chances. Até que um vacilo do Marquinhos. Luiz Dias ligadaço no lance. Tira do Marquinhos, faz o gol. Né? O Luiz Dias que hoje resolveu não perder gol, né? Ainda bem. Depois disso, o Bayern continua melhor, continua pressionando. Eu acho que o PSG se deu uma perdida na partida. O Bayern tava com muita intensidade, tava pressionando mais. O Bayern tava gostando do jogo, tava sendo o senhor do jogo. O Bayern no primeiro tempo, muito melhor que o PSG. E o Bayern perdendo chance ali. O Bayern, de verdade, no primeiro tempo, podia ter feito 3, 4 gols. Acho que pelo menos 3 tinha que ter feito. Então, assim, só pra vocês verem o nível de superioridade do Bayern. Jogou muita bola. Cara, que partida incrível. E daí, né, no último minuto de primeiro tempo, Luiz Dias, um imbecil,
num lance nada a ver, num lance no meio de campo, dá um carrinho no Hakimi. Infelizmente o Hakimi se machucou. Melhoras pra ele. Mas daí o Luiz Dias foi expulso. E sobre a expulsão, o que eu quero dizer? Esse lance é um pouco parecido com o do Donnarumma em cima do Musiala, né? Porque é um jogador que se taca ali meio que em cima do outro, mas sem sola, sem nada assim, e acaba caindo em cima do pé do adversário. Nesse sentido, bem parecidos. E se a gente for olhar só por esse lado, eu acho que era lance para amarelo pro Luiz Dias. Mas qual que é a questão que me faz pensar que o Luiz Dias mereceu o vermelho? Ao contrário do lance do Donnarumma, que o Donnarumma foi na bola, o Luiz Dias ficou muito longe de pegar a bola. Dá pra você considerar que é um lance que não tinha nem disputa de bola. O Luiz Dias foi só no Hakimi. Cara, foi só no Hakimi. E destruiu o pé do Hakimi, então mereceu ser expulso. Por conta desse motivo. E se a gente for ver só a imprudência, acho que era lance pra amarelo. Mas como não teve nem disputa de bola, é realmente... Cara, o Luiz Dias tá fazendo uma partida muito boa. Fez essa merda aí, o Luiz. Mas depois eu comento da parte individual, tá? E foi meio que esse primeiro tempo. Daí detalhes, antes de a gente voltar pro segundo tempo, eu quero falar detalhes do primeiro tempo. Qual que foi a grande estratégia do Bayern? Marcação individual. O que eu falei no meu pré-jogo? Quem não assistiu, assista, que é até legal pra vocês verem depois. Mas assistam depois desse vídeo, né? Lá no meu TikTok. Eu falei, marcação individual. A gente via muito o Kimmich grudado no Vitinha. Até depois no começo, depois o Kimmich começou a fazer trocar a marcação individual, daí às vezes vinha o Gnabry em cima do Vitinha, às vezes o Pavlovic. Então, mas muito Kimmich em cima do Vitinha, e era marcação individual, e você pegou seu marcador, você escolheu quem você vai marcar, é até o final. Teve alguns lances malucos, que, não sei, o Pamecano foi caçar o Dembélé, o Jonathan Tah foi caçar o Fabio Ruiz pra ponta, não sei, e o Laimer tava jogando de zagueiro central, marcando o Kvaratskhelia, que ele acompanhou o Kvaratskhelia, e tava o Laimer e o Kvaratskhelia sozinhos no meio de campo. A última linha de defesa. Assim, uns lances que eu diria absurdos nesse sentido, né? Que, cara, você nunca vê isso, né? Uma marcação individual muito fiel, às vezes deixando até espaço, assim, mas com o jogador, obviamente, cobrindo, né? Quem tá fazendo a marcação individual. Então, uns lances impressionantes, assim. Daí o Bayern também, com a própria. Que nem eu já falei pra vocês, nos primeiros pós-jogos que eu fiz essa temporada, eu vinha falando pra vocês a troca de posições, né? Gnabry vem pra esquerda, Luiz Dias vem pro meio, Laimer centraliza, Kimmich cobre a lateral, essas coisas assim. Hoje o Bayern chegou quase no nível do PSG, né? O PSG é o campeão de trocar a posição. E o Bayern chegou quase nesse nível. Teve lance que o Harry Kane veio armar de volante, o Kimmich foi fazer a lateral, o Harry Kane veio armar de meia atacante, ou de meia, o Kimmich foi fazer a lateral, o Gnabry veio fazer de volante e o Laimer tava jogando de centroavante pra receber a bola. Teve lance, cara, o Pamecano jogando de volante, assim, o Pamecano subindo, ou na marcação individual, o Pamecano marcando o zagueiro do PSG. Assim, os lances realmente incríveis, assim, que você não espera. O Pamecano, teve um lance que ele tava arrancando como se fosse um ponta lá pra linha de fundo do PSG. Assim, hoje, definir posição no Bayern é difícil, porque foi uma troca de posições tanto na marcação pro Bayern, na marcação individual, como atacando com a bola. Os caras estavam trocando muito de posição. Parecia o PSG. É até engraçado, né? Contra o PSG, o Bayern jogou quase como o PSG, nesse sentido, de troca de posição. Tá bom, agora sem bater mais essa tecla, vamos pro segundo tempo. Bayern com um a menos. O que foi o jogo? É muito simples. Ataque contra a defesa. Foi o PSG senhor do jogo. O Bayern basicamente fez essa formação aqui. O Bayern que fazia... Quando o PSG tava na saída de bola, o Bayern subia a marcação só pra atrasar a saída de bola do PSG. Não era nem pra roubar a bola, era só pra atrasar. E depois ficava nesse bloco baixo aqui. É um bloco baixo que o Bayern não afundava demais pra quê? Pra não dar chute fora da área pro PSG. Então o Bayern ficava meio aqui na entrada da área, povoando muito, até deixando o PSG tocar na lateral, dando lateral pro PSG, com muitos caras aqui no meio. Daí às vezes era... O Bayern às vezes fazia aquela marcação individual e por zona, né? Então, às vezes, o Bayern tava por zona assim, nessa formação mais ou menos. Mas daí o Kimmich vinha marcar o cara aqui. Então, fazia uma linha de 6, daí fazia um 6-3. Então, trocava bastante aqui também, nessa questão. E uma linha bem compacta do Bayern. O que é que eu quero falar? Cara, o Bayern se defendeu muito bem hoje. Cara, a partida defensiva do Bayern tem que ser comentada. Porque todo mundo critica a defesa do Kompany. Primeiro, a defesa do Kompany não é nada ruim. Se a gente for ver os números defensivos do Bayern, são bons. Mesmo jogando com a linha alta. Mas é que joga exposto, né? É um risco.
Mas, se a gente for ver, o Bayern é um time que pouco joga de linha baixa, né? Quase não joga. O Bayern, quase toda partida, o Bayern é o time que tem que propor o jogo. Mas quando o Bayern tem que marcar bloco médio, bloco baixo, o Bayern é bom também. A gente pode lembrar do jogo contra o Leverkusen, naquele 0x0 que o Bayern apanhou. O Bayern marcou muito bem. Hoje contra o PSG não tava conseguindo criar jogada. Que nem eu disse, não é a melhor versão do PSG. A gente viu o Fábio Ruiz tá voltando de lesão ainda. O Dembélé começou jogando, mas não tava no melhor dia dele. Depois saiu por questões físicas também, não tava no melhor dele. Eles estão sem Desiré Doué. Então não é a melhor versão do PSG. Então tem que deixar isso claro, tá? O Bayern não venceu do PSG, campeão da Champions, de maio. O Bayern venceu do PSG de novembro. E daí o que importa, né? É quem vai chegar melhor em maio do ano que vem. Mas, mesmo assim, é o PSG. A gente não tá falando de um time ruim, a gente tá falando de um time de verdade. Obviamente, se o PSG estivesse jogando no mesmo ritmo e na mesma intensidade e inspirado, igual jogou contra a Inter de Milão, eu acho que o Bayern tinha levado a virada. Então não foi esse negócio todo. Mas é o PSG, é um grande time que tem muita qualidade individual. Também perdendo o Hakimi, mas tudo bem. E jogando 45 minutos no campo do Bayern. E o Bayern quase não cedeu nada. O Bayern anulou o PSG. O PSG não conseguia atacar. Se você for ver, a única jogada que o PSG fazia, qual que era? Ou era chute de fora da área com Vitinha, quando conseguia, ou era assim, roda a bola, toca no Nikanguin, que ele cruza. O PSG virou o time de uma jogada só. O gol foi nessa mesma jogada, né? O Nikanguin tava jogando, o Nikanguin jogou muito bem hoje. Realmente entrou muito bem. Mas assim, o PSG virou o time de uma jogada só contra o Bayern. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O Bayern, um a menos, tava tão compactado, tava marcando tão bem, com um cara muito focado. Os jogadores hoje do Bayern merecem palmas. Os caras deram a vida em campo. E o PSG, campeão da Champions, virou o time de uma jogada só. Toca no Licanguin, que ele corta pro meio e cruza. É a única coisa que o PSG fez no segundo tempo inteiro. Funcionou. Um gol, né? E quase funcionou o segundo também, mas assim, Bayern, cara, uma partida muito boa defensiva. Acabou levando um gol, acontece. Mas conseguiu a vitória. Agora, sobre a partida individual, Neuer, muito bem, né? Obviamente. Tá até com a melhor nota SofaScore aqui, mas não vou considerar isso. Mas ele fez boas defesas. O Laimer, cara, quem que é o imbecil que fala mal do Laimer? Que partida monstruosa. Eu falo, taticamente, movimentação ofensiva, ele é muito bom. Eu falo, tinha hora que ele tava aparecendo centroavante. Hora que ele vinha pro meio, jogava de volante também, box to box. Assim, uma partida no primeiro tempo, né? Vamos separar, primeiro tempo, né? E segundo, que foram partidas totalmente diferentes. Mas muito bom do Laimer. E defensivamente, cara, ninguém passou dele. O Laimer ganhou todos os duelos. A impressão é que quem chegava perto do Laimer, ele botava no chão ali. O cara não conseguia jogar. O Laimer, cara, que partida impecável do Laimer. Jonathan Tah e o Upamecano. Cara, os dois monstros. Monstros, cara. Que partida espetacular dos dois. Jonathan Tah, cara, o que ele defendeu a área do Bayern não tá escrito. Tanto de bola que ele tirou de cruzamento do PSG não tá escrito. E o Upamecano, que partida sensacional. No primeiro tempo, falei, jogando de volante, o Upamecano avançando. Ele que faz a pressão que resulta no primeiro gol do Bayern. E segundo tempo também impecável. E juro, vocês viram o Marquinhos falhando hoje, né? E o Upamecano fazendo mais uma partida impecável. O Upamecano hoje é, no mínimo, top 3 zagueiros do mundo. Se é que nesse momento ele não pode ser considerado até o melhor do mundo, que tá jogando muita bola o Upamecano. E tá acabando o contrato dele, né? Então, ou o Bayern paga o que ele quer, ou, já tô dizendo, ó, o que o PSG vai vir com uma grana forte pra tentar seduzir o Upamecano não é escrito, tá? Se o Bayern vacilar, tem grande chance dele pro PSG, porque, cara, a gente viu, né? Tá bom que o Marquinhos tá em boa fase, foi uma falha dele só, mas, cara, a partida do Upamecano é sensacional. O Bayern não pode vacilar, não. O Stanisic, eu falo, não é grande coisa ofensiva, mas defensivamente ele dá estabilidade, e, como sempre, deu estabilidade. E eu falei no meu pré-jogo, né? Eu falei que eu acho que era mais jogo pro Stanisic porque precisava de um cara defensivo ali. Um cara pra dar estabilidade pra linha de 4. Ele fez isso, até porque tinha Barcola e Hakimi em cima do lateral esquerdo. Então tinha que ser um cara aqui com capacidade defensiva. Então boa escolha do Kompany. Meio de campo, cara, o que o Kimmich jogou também. Cara, o Kimmich, ele é um carrapato. Ele na marcação individual, ele é um carrapato. Ele não deixa o cara jogar. Marcou muito. Jogou bem também no primeiro tempo com a posse de bola. Pavlovic, eu achei que era um jogo mais pro Goretzka, pela essa questão de pressão.
O Pavlovic é melhor com a posse de bola, então pra escapar da pressão do PSG, o Pavlovic é melhor. Mas pra pressionar o PSG, o Goretzka seria melhor. Mas mesmo assim, o Pavlovic pressionou bem, uma boa partida dele. O Olise não foi a melhor partida dele. O Olise eu acho que ele se doou pro coletivo, ele fez tudo isso, mas se a gente for ver, ele quase não conseguiu dar prosseguimento ou achar boas soluções ofensivamente. Tá bom que ele tá sendo marcado pelo Nuno Mendes, que é o melhor lateral do mundo, mas hoje não foi uma grande partida do Olise, não conseguiu realmente ter um punch ofensivo bom. O Gnabry, cara, o primeiro tempo dele foi excelente. O Gnabry jogou muita bola. Cara, tá difícil, mas se o Gnabry manter esse nível, o Bayern vai ter que renovar com ele. Tá jogando muito, muito, muito. Recuperou. Assim, não sei se dá pra já falar que ele tá no mesmo nível de 2020, mas dá pra gente dizer que esse, junto com 2020, é um dos primes do Gnabry. Ele voltou a jogar muito bem essa temporada, que partidaça. Luiz Dias. Finalmente não perdeu o gol. Cara, eu comemorei, falei, quando saiu o gol do Bayern, eu falei, meu Deus, Luiz Dias não perdeu um gol, claro. Hoje foi muito bem o Luiz Dias, até fazer uma imbecilidade que podia ter comprometido a partida. O Luiz Dias foi imbecil, mas antes disso, jogou uma partida muito boa, coletiva. Eu falando, né, da troca de posições do Bayern, o Luiz Dias várias vezes, o Stanisic vinha marcar o Barcola, que vinha pro meio ou vinha para trás, e o Luiz Dias jogando de lateral marcando o Hakimi. Então, uma partida excelente do Luiz Dias se não fosse a burrice dele. E o Harry Kane fez o que deu, né? Eu acho que ele foi o grande cara no segundo tempo de segurar a bola, de pegar as transições, quando o Bayern, segurar a bola quando o Bayern tinha a bola, né? Mas não foi um grande jogo dele ofensivamente, mas muito porque teve outros protagonistas. Não acho que foi o Kane que jogou mal, necessariamente, entendeu? Eu acho que outros jogadores tiveram o holoforte maior nos momentos importantes. O Kane fez a parte dele, coletiva, tudo isso. Tudo bem. Aí o Bischoff ajudou ali no segundo tempo, fez a marcação, né? Ele levou um cartão muito cedo, mas ele deu consistência pro meio de campo, ele conseguiu ajudar. O Minjai ajudou a fechar o placar no final, o Goretzka também. Os dois ajudaram muito a fechar a casinha no final, né, que o Bayern levou o gol. Eu acho que é meio que isso aqui, a avaliação individual. Do que eu queria falar dessa vitória. Eu disse, o Bayern é o melhor time. Hoje que dia que é? 4 de novembro, né? 4 de novembro de 2025, o Bayern é o melhor time do mundo e tá vivendo um dos seus primes e tá jogando nível campeão de Champions. Isso não tem dúvida. Se o Bayern chegar nesse nível no final de temporada, é o favorito pra Champions. Não tem dúvida enquanto a isso, tá bom? Agora é a questão. O Bayern venceu do PSG, que era o melhor time do mundo em maio de 2025. Foi campeão da Champions. O PSG hoje continua sendo um time muito forte, mas não tá na sua melhor versão. E o Bayern tá vencendo o PSG. O que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês perceberam. O que importa agora é a gente ver esse Bayern jogar nesse nível, o quê? Março, abril e maio de 2026. Porque é lá que o Bayern vai ganhar títulos. Não quer dizer que o Bayern ganhou do PSG agora, que o Bayern vai ser campeão de tudo. Mas a gente vê que se o Bayern manter essa versão, pode ser campeão de tudo. Pode ganhar a tríplice coroa fácil. A Champions não é fácil, né? Mas o resto, o alemão ganha, com certeza. A Pokal também. Então, e o Kompany? Eu tenho que falar do Kompany. Cara, o Kompany, que técnico que é o Kompany? Eu vou falar uma coisa nesse vídeo aqui. No final, tudo vai ser decidido por resultado e por quem ganhou títulos, né? Se o Kompany ganhar Champions, todo mundo vai falar a mesma coisa que eu tô falando hoje em novembro. Se o Kompany ganhar Champions nessa temporada ou nas próximas. Mas o trabalho do Kompany no Bayern de Munique é do mesmo nível de Luiz Henrique no PSG, de Hansi Flick no Barcelona, de Guardiola no City. Mesmo nível. O Kompany é um baita treinador, é um dos melhores do mundo. E é isso, assim, cara. O Kompany não pode ser subestimado. Que treinador que o Bayern tem, de verdade. E hoje uma vitória muito importante. Eu acho que com essa vitória, basicamente o Bayern tá entre os 8 primeiros. Não tem como fugir disso, porque o Bayern vai enfrentar o Arsenal ainda, que vai ser mais uma partidaça. Vai ser um jogo bem diferente desse, né? O Arsenal é um time bem diferente do PSG. Então não dá pra cravar que o Bayern vai vencer o Arsenal também. O Arsenal, ó, se a gente for ver, melhor defesa da Champions, 0 gols sofridos. É um absurdo esse time do Arsenal defensivamente. Mas depois do Arsenal, mesmo que o Bayern perca, tem mais 3 jogos acessíveis. Então, quer dizer,
O Bayern precisa de vencer de 2 de 3 jogos mais fáceis pra ganhar 18 pontos e tá entre os 8 primeiros. Então, o Bayern tá entre os 8 primeiros, que era o mais importante. Mas agora tem que dizer umas coisas negativas dessa vitória. Negativas. Primeiro, o Pamecano, né? Os holofortes que vão entrar no Pamecano agora vai triplicar. O que o PSG vai ficar fungando no cangote do Pamecano, não tá escrito. Segundo, Luiz Dias não joga a próxima partida, né? Que é ruim. Terceiro, o que o Bayern correu hoje no segundo tempo pra marcar, o que os caras se mataram em campo, talvez cobre um preço físico nos próximos jogos. Tá bom que é data FIFA depois, mas pode cobrar um preço físico, tá? Porque os caras morreram em campo. E última coisa, pra terminar o vídeo, que eu queria falar pra vocês, é uma questão que eu quero bater de novo. O Bayern precisa contratar mais um ponta. O Bayern precisa contratar mais um ponta. Porque hoje, no segundo tempo, o Bayern não tinha jogador de velocidade pra escapar no contra-ataque. O Kane não é cara de contra-ataque, ele não é rápido. O Olise também não é um ponta velocista. O Olise é muito driblador, liso, mas ele não é um cara pra correr metade de um campo no contra-ataque. O Gnabry saiu, né? Mas também não é esse cara. O único jogador que o Bayern tem nessas características é o Luiz Dias. Então, e o Luiz Dias foi expulso hoje. Não tinha cara pra isso. Ah, mas podia colocar o Leonard Cole. Cara, não sei se ele é esse cara. Eu já vi o Leonard Cole correr. Ele é rápido em aceleração. Em curto espaço. Isso eu sei. Mas pra correr meio campo, eu já não conheço. E o Nicolas Jackson é o único jogador que o Bayern tinha no banco que era rápido pra explodir em contra-ataque. Mas, pô, é o Nicolas Jackson. Se a gente for ver, o Company nem sequer confiou nele pra botar nesse jogo. Então, assim, falta um ponta rápido pro Bayern ter, tanto pra descansar os jogadores, pra elenco e pra situação de jogo. Hoje, talvez fosse importante. Daí o Company, como não tinha esse cara, a gente vai ver. Final de jogo, em vez de apostar em contra-ataque, o Company apostou em botar mais um zagueiro e mais um volante. Porque é o que tinha pra fazer. Então, eu acho que é um ponto que o Bayern podia ficar de olho pra melhorar o elenco. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem. Valeu!